Então, eu coloquei aqui três exemplos de derivada envolvendo secante. Agora, presta atenção, galera. Se o exercício não falar nada, se ele falar simplesmente derive, né? Se ele falar simplesmente, ó, derive a função abaixo, aí você vai usar as propriedades. Você usa as propriedades. Quais propriedades? Existem várias, tá? Nesse vídeo, a gente viu apenas seis, são as derivadas trigonométricas. Derivada de seno, cosseno, secante, cossecante, tangente, cotangente. Isso aqui são propriedades. Cada uma dessas propriedades tem demonstração, ok? Na aula de hoje, eu vou explicar a demonstração da derivada da secante, porque tem exercício que pede para você encontrar a derivada pela definição. Quando aparece derivada pela definição, você não pode falar que a derivada de secante é secante tangente. Se você fizer isso, você ganha zero na questão. Tá? Se pedir encontre a derivada pela definição, você tem que usar um limite. Tá? Essa é a quarta etapa da aula. Derivada pela definição. Se falar derivada pela definição, você não pode usar as propriedades. Se você usar as propriedades, é zero na questão. Tá? Então, relembrando aqui a definição de uma derivada. Né? Derivada, né, o f' de x, é dado por limite quando quando o h tende a zero, de f de x mais h menos o f de x sobre h. Sendo que f de x é a função dada, né? Essa é a definição. Eu posso fazer um vídeo, uma aula só sobre essa definição, tá? Interpretando cada termo dela. Só que como o nosso foco vai ser secante de x, eu vou deixar isso para outro vídeo, tá? Aplicação de derivada. Inclinação da reta tangente ou taxa de variação instantânea. E tem vários exercícios envolvendo isso aqui. Então presta atenção. Olha esse exercício aqui, olha. Encontre as derivadas usando a definição. Tá? Quando pede para usar a definição, você não pode usar as propriedades. Você tem que usar esse limite. Então, vamos fazer o primeiro exemplo aqui, ó. Derivada de e elevado a x. Você vai fazer o limite quando o h tende a zero. E dentro desse limite, olha só, você tem primeiro aqui, ó, f de x mais h. F de x mais h, aonde tem x, você coloca x mais h. Então vai ficar e elevado a x mais h menos o f de x. O f de x é a própria função, né? E elevado a x. Tudo isso dividido por h. Pronto. Aí você usa as propriedades de limite para resolver esse exercício. Ok? No final, isso aqui vai dar e elevado a x. Porque é uma derivada notável, né? É uma propriedade que já é conhecida. Só que, se pedir pela definição, você não pode falar direto que a derivada de e elevado a x é igual a e elevado a x. Você vai ter que desenvolver todo esse limite. É como se você estivesse demonstrando a propriedade. E isso é comum cair em prova, tá? Cuidado. Se falar apenas derive, você não precisa de limite, não precisa demonstrar. Se falar derive pela definição, tem que lembrar desse limite aqui. Esse limite é extremamente importante, hein, galera? Beleza. Agora a gente vai para a derivada de ln de x. Derivada de ln, se você usar a propriedade, vai dar 1 sobre x. Só que, como a gente está pedindo pela definição, você vai ter que fazer limite quando o h tende a zero. F de x mais h vai ficar ln de x mais h. Menos o f de x, então menos o ln de x. Tudo isso dividido por h. Entendeu? Isso aqui, olha, o desenvolvimento desse limite vai dar 1 sobre x. Se o exercício falar simplesmente deriva o ln, você já pode pôr direto 1 sobre x. Se pedir deriva pela definição, você vai ter que desenvolver esse limite. O foco da aula de hoje, né, o tema dessa aula, é encontrar a derivada de secante pela definição. Qual é a derivada de secante? Nós já sabemos, né? Que é secante
vezes tangente. Agora, por quê? Por que a derivada de secante é secante tangente? A gente vai ter que usar a definição, que ó, definição de derivada para provar essa propriedade. Então, a gente vai ter que desenvolver esse limite aqui, ó. Limite quando o h tende a zero de secante de x mais h menos secante de x, tudo isso dividido por h. Ok? Então, eu vou passar para o quadro agora. Eu vou escrever esse limite aqui de novo. E a gente vai desenvolver ele o máximo possível para depois chegar em secante vezes tangente. Vamos substituir as duas secantes por 1 sobre cosseno. Nós temos então agora o limite. Quando h tende a zero, nós vamos transformar essas duas frações em uma fração só, usando o MMC, né? Vai ficar assim, ó, limite, quando h tende a zero, eu vou transformar cosseno de x mais h usando essa fórmula aqui, ó. Vou escrever aqui em vermelho. Cosseno de a mais b. Isso aqui é cosseno a, cosseno b. Não sei se vocês lembram dessa fórmula, né? Cosseno a, cosseno b, menos seno a, seno b. Menos o seno a vezes o seno de b. Ok? Essa é uma das fórmulas de trigonometria, né? Eu posso demonstrar ela em outro vídeo. Limite, quando h tende a zero, de, em cima eu tenho cosseno de x menos, no lugar do cosseno de x mais h, usando essa formulazinha aqui, vai ficar cosseno x vezes cosseno h menos seno x vezes seno h. Pronto. E embaixo, mantém, né? h vezes cosseno de x mais h, que multiplica o cosseno de x. Nós vamos multiplicar todo mundo aqui por menos. Tá? Vai ficar assim, ó. Limite. Quando o h tende a zero, de... Eu vou separar em dois limites. Porque eu vou separar ó, essa parte aqui dessa parte. Aqui, galera, nós conseguimos colocar o cosseno de x em evidência. Eu vou escrever esse limite aqui, ó. Depois que eu corto o cosseno com esse cosseno, eu tenho 1 menos cosseno h dividido por h vezes cosseno. 1 menos cosseno h dividido por h vezes 1 sobre cosseno de x mais h. Beleza, perfeito. Agora eu tenho mais, vou separar aqui também. Eu vou colocar seno de h com h, seno de h dividido por h, que multiplica o restante aqui, né? Vai sobrar aqui o seno de x, deixa eu colocar aqui mais no meio, seno de x em cima, e embaixo está sobrando cosseno de x mais h, cosseno x. Cosseno de x mais h com cosseno de x. Ok? Isso aqui, esse limite, né? Quando o h tende a zero, de 1 menos cosseno h sobre h, isso aqui é igual a zero. Porque esse limite é 1. Eu só vou escrever aqui no canto, caso vocês queiram anotar, ó, o limite quando x tende a zero. Do seno de x sobre x, isso aqui vai dar sempre 1. E o limite, quando x tende a zero, de 1 menos cosseno de x sobre x, isso aqui vai dar 0. Tem como demonstrar esses limites usando trigonometria, tá? Não é por L'Hopital. Esses aqui são os limites fundamentais aí, né? Você tem aqui, ó, 0 vezes 1 sobre, substituindo o h por 0, tá, gente? Já estou resolvendo o limite.
esse limite dá zero. Substituindo o h por zero, eu tenho cosseno de x mais zero, que é cosseno de x. Então fica 1 sobre cosseno de x. Beleza. Mas esse pedaço aqui vai dar 1 vezes, substitui aqui por o h por zero, né? Nós temos o seno de x em cima e embaixo cosseno x vezes o cosseno x. Portanto, essa parte aqui, né, vai dar zero. Agora, a gente só vai manipular esse último pedaço aqui, olha, que já é a nossa resposta. Seno de x dividido por cosseno de x vezes cosseno de x. Isso aqui é igual a seno x dividido por cosseno x vezes 1 sobre cosseno de x. Seno sobre cosseno, isso é tangente de x. E 1 sobre cosseno é igual a secante de x. Portanto, está demonstrado que a derivada de secante é igual a secante tangente, usando, né, a definição de derivadas.